Olá, pessoas, eu sou o Rubidog, isso aqui, ó. Ih, cara, quase que eu começo um vídeo. Olá, pessoas, eu sou o Rubidog e sejam bem-vindos ao primeiríssimo piloto, teste, barra, programa, podcast. Eu sou o Rubidog e eu tô aqui com o Pedro. Fala tu, Pedro. E aí, galerinha, aqui quem tá falando é o Pedro. E esse é o piloto, então desculpa qualquer coisa, a gente promete que vai ficar melhor nos próximos. Sei lá, foda-se. Então, o seguinte, Rubi, como esse é o nosso primeiro episódio, eu queria que a gente, só pra esquentar um pouquinho, pra gente trocar uma ideia de qualquer porra que vier na nossa cabeça. Sussa, a gente pode começar então falando de podcast mesmo, o que você acha? Ah, vamos falar de podcast. Eu gostaria de depois a gente desenvolver melhor esse assunto, porque acho que a gente tem muita coisa pra falar. Claro. Muitos anos já que eu ouço podcast, você também, mas vamos lá. O que você tem ouvido de podcast? Cara, eu tenho um nicho muito louco de podcast, porque eu tenho pra mim que eu escuto coisas variadas ao extremo, assim, de podcast. Eu pulo de assuntos, de notícias de videogame, pra um de política internacional. Muito doido você variar assim, porque eu particularmente voltei a ouvir podcast muito recentemente. Eu Uhum. sei que você já escuta podcast há vários anos e você teve algum hiato assim, ou isso foi só comigo? Você teve algum momento que você parou? Puta, eu tive, cara. Eu acho que na verdade eu tô meio que no final de um hiato agora. Eu voltei a ouvir um pouco de Sério? podcast, é. Tipo, na verdade acho que eu fiquei uns 2 anos, uns bons 2 anos, sem ouvir nada de podcast. Você achou difícil, cara, voltar a ouvir podcast? Porque eu, sinceramente, confesso que eu achei um pouco diferente o ritmo, porque eu tava muito acostumado a outras mídias, principalmente o YouTube, Que é e muito rápido, né? exatamente. E eu ouvindo podcast, eu me senti, sinceramente, em outra realidade, porque parece uma coisa tão distinta assim, sabe? Ah, eu não sei. É que na verdade, assim, eu voltei a ouvir podcast, que eu falo, foi no começo da quarentena, né? Então, ficar em casa o tempo todo no silêncio é foda. E eu tô acostumado, tipo, com o estúdio, galera falando o dia inteiro e tal. Então, eu tava estranhando o fato de não ter barulho, entendeu? Então, eu voltei a ouvir podcast e de repente tinha burburinho de novo, entendeu? É a galera falando, um assunto diferente, falando besteira. Então, sei lá, pra mim isso ficou natural até ouvir um podcast. Meio que surgiu, então, pra você como uma válvula de escape literal, né, cara? Você tava É, no... tava conversando com os bichos já. Na verdade, assim, eu sempre conversei com os bichos, né? É que eu comecei a ficar preocupado porque eles começaram a responder. Aí eu falei, não, melhor eu preciso ouvir pessoas falando, entendeu? Aí você começa a conversar com as pessoas, né? É, eu começo a conversar. Elas não respondem, mas elas estão falando, entendeu? Ainda, né? Elas não estão respondendo ainda. Mas assim, é aquele lance. Tô acostumado já com ser ignorado também, tive anos de experiência com isso. Então, né, normal. E você tem algum gênero assim de podcast, cara? Porque eu percebo que pelo pessoal que escuta podcast, ele não tem algo muito fechado, né? O pessoal que escuta podcast vai de tudo, né? Ah, eu acho que, puta, sei lá, eu gosto de ouvir qualquer porra, sabe? Às vezes eu coloco um podcast aleatório no Spotify, E o Spotify que... que fala Inclusive, aí. o Spotify é muito legal, porque agora tem podcast, dá pra conhecer muita coisa diferente. Sim. Então eu comecei a ouvir, tipo, coisa que eu nunca tinha ouvido antes, uma galera que eu nem sei quem é, sabe? Uhum. Pô, às vezes eu ouvia uns 10 minutos, tipo, não gostava, aí pulava pra outro, sabe? Ou às vezes eu ouvia, tipo, 10 minutos e falava, pô, não gostei tanto, mas já tinha ouvido o podcast inteiro também, então, sei lá, acho que vario muito, mas o que eu, sei lá, o que eu mais ouço, tipo, o que eu ouvi a vida inteira foi o Nerdcast, sempre. Grande É, Nerdcast. você falou aí do Spotify, o Spotify realmente foi um marco muito importante pra mim, cara, porque quando eu voltei a ouvir podcast, foi quando o Spotify colocou podcasts na plataforma. Pra Uhum. uma pessoa que estava desacostumada com o ritmo do podcast, pra mim foi excelente, porque eu não conseguia, eu tenho vergonha de falar isso, mas eu realmente não conseguia ouvir um podcast inteiro de quando eu voltei. Uhum. Eu ficava trocando, ficava colocando músicas, porque eu não conseguia, cara, eu perdi o ritmo. É um negócio que o E isso é muito podcast tem doido. dentro do YouTube, quer dizer, alguns agregadores antes no celular, até na internet já tinha, né? Mas eu pelo menos não usava, que era o lance de você ouvir acelerado, sabe? Sim. Então agora eu até acho que eu preciso tentar de novo, mas eu preciso tentar ouvir xadrez verbal. Xadrez Verbal é um excelente podcast, cara. É, A então, gente, a gente falou aqui de dois podcasts que, na minha opinião, são dois aí, já falamos do Jovem Nerd e do Nerdcast, né? E do Xadrez Verbal, que pra mim são referências demais em assunto de podcast, cara. sim, eu acho que o nível de produção dos caras é muito, muito. E a gente pode falar aqui, porque na verdade até eles mesmos reconhecem, né, o pessoal do Jovem Nerd, que Uhum. por muitos anos no Brasil não existia podcast, né? Por muitos anos no Brasil existia cópias do Nerdcast. Então a gente pode considerar os caras como criadores ou popularizadores dessa arte aqui em Terras Tupiniquins. Pelo que eu sei que eles não foram os primeiros no Brasil.
Brasil, mas com certeza foram os primeiros, acho que a ganhar algum grande público, assim, tipo, fazendo isso, sabe? Então, com certeza, tipo, é um precursor da parada no Brasil. E é surreal, né, mano? Você pensar nisso aí, que é tipo algo que tá há muito tempo sendo dado como o grande próximo boom, e de repente a gente teve o boom do podcast, né? Há quanto tempo a gente não escuta falando que esse ano é o ano do podcast, e as pessoas que gravam podcast falam, não, sempre foi o ano do podcast. E isso é uma parada que a gente não conseguia ver, né, estando fora disso, né? Porque realmente existe muito podcast sobre muitos assuntos e Sim. muitas pessoas que escutam todos eles, cara. Isso é muito doido. Eu conheço o pessoal do ChapaCast, que inclusive eu gravei com eles ontem. Muito estranho, né? Inclusive a gente tá gravando hoje, eu não sei quando que a gente vai lançar, e eu não sei quando que eles vão lançar. Então talvez eu já esteja falando em outro podcast nesse A momento. metafísica da internet é uma coisa de doido. Então, assim, eu não sei qual que vai ser a ordem dessa parada, mas, tipo assim, os meninos do ChapaCast, tipo assim, eu conheço eles fazia uma cota, já fazia uns anos. Quando eu descobri que eles tinham um podcast, foi muito louco. Eu falei, caralho, vocês têm um podcast também. Porque eu já ouvia, né? Já fazia muito tempo. Cara, é muito louco. O público é mais diverso do que a gente pensa e, tipo, é de tudo que é tipo, sabe? E o mais bacana é que podcast, ele realmente não tem uma fórmula, né? Você realmente pode fazer um podcast de absolutamente tudo, porque ele, de fato, não tem uma receita de bolo, né? Porque é uma conversa. Sim, é só uma conversa. Programa de rádio, né? É um programa de rádio, o famoso programa de rádio. Rádio, pra você que não sabe, pessoal, é tipo uma TV. Então, pô, é louco, né? Pensar, deve ter uma geração que deve estar crescendo agora, né? Que não sabe o que é rádio, cara. Vai, tipo, viver sem saber o que é rádio. Eu tenho que parar de pensar nisso, mano, porque eu já tive brisas assim de pensar em várias tecnologias que eu vi nascer e morrer, que as pessoas nunca vão ter ideia, porque quando eu era pequeno não existia smartphone, né? Uhum. E você, pelo menos você também, né, acredito, Uhum. que viveu uma era de coisas que hoje tem no seu smartphone que antes eram coisas únicas, Sim, né? Então você tinha. é muito, tipo, música mesmo, o próprio podcast que a gente tava falando, tipo assim, eu comecei a escutar podcast, eu já tinha smartphone, mas eu não ouvia pelo celular, porque na época o celular merda, sabe? Então eu teria Uhum. que baixar o podcast, aí às vezes eu jogava pro celular, assim, pra ouvir, mas era muito ruim no celular na época. Então eu tinha um iPod, que por cargas d'água eu não escutava podcast nele, eu escutava podcast no PC, o meu iPod era exclusivamente pra ouvir música, e eu tinha o meu celular que era, sei lá, pra ligar pras pessoas, mandava SMS, sabe? Ficava conversando por mensagem. Sim. Eu não sei o que mais que eu fazia no meu celular. Não fazia muita coisa, só não fazia muita coisa, né? O celular não era tão bom assim. Hoje, tipo, galera, sei lá, eu fico impressionado com quem não tem nem computador, sabe? Tipo, tem que nem você. Você, uns meses atrás, não tinha um computador, né? Tinha um notebook que você nem usava. Sim. Eu não consigo imaginar isso. Tipo, eu sempre tive um computador comigo, entendeu? Então, tipo, pra mim, o computador é o centro da maioria das paradas que eu faço. O celular, ele é só uma ferramenta pra fazer alguma dessas coisas que eu consigo fazer também, entendeu? Isso é muito louco. Você falou de dois assuntos aí, eu quero muito entrar nos dois agora. Eu fiquei confuso. Uhum. Você falou aí do que você escutava muito podcast pelo computador. Isso é uma coisa que eu acho que ajudou muito ao público de podcast ficar muito fiel ao formato, né? Porque o pessoal que escutava podcast, conheceu pelo computador, se dedicava muito mais do que hoje uma pessoa que vai conhecer um podcast, né? Sim. Porque ela tem que sentar lá, vai acessar o site, vai entrar no local exato onde está esse podcast. Uhum. Isso é um garimpo, né? Não, e sem falar que antes ainda tinha. Quando você descobria um podcast, você ainda precisava caçar a porra do feed, achar Sim. aquela merda daquele código, jogar e torcer pro agregador continuar funcionando. Então eu lembro que eu tinha um leitor de feed RSS no Caramba. meu Windows. Acho que era o XP na época, ou já era um 7. Acho que era o Windows 7. RSS ainda existe? Cara, eu acho que existe, eu só acho que não tem ninguém usando. Que era uma porcaria aquilo, cara. Inclusive, eu não sei, ninguém sabe, mas eu já tive um podcast antes também, eu já te contei isso, né? Você teve um Eu podcast. tive. E como é que era o formato? Cara, o nosso podcast, o meu e do Matheus, ele. Cara, a gente montou, na verdade, a ideia era fazer um blog mesmo, falar de literatura, ficção científica, falar sobre filme e tudo mais. Então a gente tinha um podcast meio que voltado pra isso, sabe? Uhum. E na época, tanto eu quanto ele, a gente trabalhava junto numa livraria, então a gente falava de coisas que a gente via o dia inteiro. Então a gente falava muito de quadrinho, a gente queria falar de um quadrinho específico, a gente queria falar de um filme que a gente assistiu. Uhum. Às vezes a gente saía do trampo e colava no cinema e assistia um filme que saiu, alguma coisa
assim, pra depois ficar discutindo. Porque era uma coisa que a gente já fazia no trabalho, né? A gente fazia no horário de trabalho. Sim. E aí a gente aproveitou e falou, não, vamos colocar isso no podcast, vamos fazer um podcast, porque ele também escutava, a gente tinha esse assunto em comum, falou, não, vamos fazer, vamos gravar. E acho que rolou uns quatro episódios, eu acho. Mas era Isso sempre sim. tipo um episódio completo, falando, tipo, um episódio inteiro pra falar de um quadrinho, um episódio inteiro pra falar de uma temporada de uma série, sabe? E você sempre sentiu essa vontade, assim, mano? Porque eu vejo isso muito em mim, tá ligado? Eu gosto muito de falar sobre o que eu gosto, tá ligado? Eu tenho uma coisa dentro de mim que, quando algo é interessante pra mim, eu quero falar isso pra todo mundo. Sim. Você sente isso também, cara? Com quadrinho, com filme, com jogo? Sim, cara, tudo que eu acho que qualquer forma de parada que, sei lá, de arte assim que eu vou consumir, seja um filme, uma música, um clipe, um quadrinho, qualquer porra que eu assisto, que eu vejo, eu sempre gosto de debater com alguém que eu sei que tem, tipo, interesse naquilo ali também. Então, tipo, assistir um filme, trocar uma ideia depois, sabe, o que você achou disso, sabe? Pô, eu acho que eu entendi aquilo. Isso sempre foi muito legal, assim, tipo, sempre gostei de fazer isso. Então, e gravar, tipo, sei lá, gravar o podcast pra mim sempre pareceu muito divertido. E todas as vezes que eu gravei, eu sempre me diverti. Então, sei lá, é mais um lance, gostar de fazer uma parada, que é trocar ideia, conversar sobre um assunto determinado. Também o lance de produzir conteúdo, sei lá, de alguma forma X, sabe? A produção de conteúdo foi algo que sempre me chamou muita atenção, mas eu confesso que pra podcast, quando você me chamou pra esse projeto aqui, eu fiquei um pouco assustado, porque você já tem experiência nisso, muito mais que eu, tanto em consumir podcast, tanto em produzir podcast, e aí eu fiquei pensando, cara, eu não tenho essa receita de bolo, mas falando com você aqui, eu vejo que é realmente uma coisa muito mais natural, assim, de deixar aí, do que algo mais roteirizado, mais pensado de forma, como uma outra mídia, né? Hoje eu consigo ver aqui, falando com você nesse momento, que podcast é realmente uma mídia muito diferente das outras. É o que eu falei pra você. A gente já trocou ideia uma vez, acho que quando eu te falei da história do Entrada da Toca, que foi o meu antigo podcast. É que é um lance que é gostoso de fazer. Tipo, é gostoso de fazer e é tipo, sei lá, é uma desculpa da gente trocar ideia também, né? Querendo ou não, tipo, agora a gente tá cada um em casa. Fica em casa, inclusive, lavem as mãos. Exatamente. E a gente não tem saída, né? Eu gosto muito de sair, tipo, sempre tô no bar. Inclusive, eu tô fumando e bebendo nesse momento. Então, se eu começar a enrolar pra falar, desculpa, tá bom, gente? É isso, ninguém aqui é criança. E, tipo assim, eu sempre gostei de conversar, de trocar ideia, tipo, uma parada que eu gosto de fazer todo dia. Querendo ou não, a gente tá distante, né? Distante dos amigos, distante de todo mundo. Então, sabe, fica essa lacuna de caralho, e aí, sabe? Quero trocar uma ideia e tal. E, sei lá, é gostoso ter um podcast. E deu uma animada, assim, tipo, de fazer. Eu falei, não, vamos gravar essa porra amanhã. Meio que a gente colocou de novo nossa vontade, nossa ânsia de falar sobre as coisas que a gente consome, que gosta, em prioridade de novo, né? Como antes mesmo, quando você tinha o seu podcast, querendo falar sobre as coisas que você gosta, né? Eu vejo muito isso no pessoal que eu consumo conteúdo, tá ligado? Que eles têm uma paixão pelo que eles estão falando, que eu acho invejável, cara. Quando você vê, por exemplo, o Jovem Nerd e o Xadrez Verbal que a gente tava falando sobre os temas que eles se propõem a falar, então no caso do Jovem Nerd sobre cultura pop e Xadrez Verbal sobre política internacional, é um outro mundo que você tá entrando, cara. Você coloca o pezinho ali e você fala, caramba, é totalmente Exatamente. diferente. Eu acho que é o lance de você, sei lá, entrar no assunto e falar, agora eu vou colocar tudo que eu tenho pra falar desse assunto pra fora, entendeu? E vou trocar uma ideia sobre isso, assim, tipo, agora é o momento de falar isso, sobre esse assunto. Podcast, você consegue ver que tem algum formato que a gente segue, cara, ou é realmente solto Eu assim acho que mesmo? vai muito de pessoa pra pessoa, sabe? O que eu tenho de experiência pra falar é o que eu falei, foi um breve podcast que eu tive, que durou um pouco mais de um mês, eu acho. A gente tentava gravar toda semana, acabou que saiu a cada 15 dias. E na época eu nunca tinha feito podcast, nunca tinha feito conteúdo de forma alguma. Mas o Matheus, no caso, ele faz podcast. Inclusive, eu acho que ainda tá produzindo, acho que ele ainda faz. Eu perdi um pouco de contato com o Matheus, mas ele é um cara muito legal, inclusive quero trazer, conversar com a gente aqui qualquer dia sobre podcast. Cara, ele fazia um podcast que eu não sei se ainda existe, ele vai poder confirmar pra gente depois, e se alguém tiver ouvindo e quiser procurar, chamava Basically Run. Desculpa, eu não sei falar muito bem inglês. E era um podcast dedicado pra Doctor Who. Legal. Caramba. Sim, e tipo, ele tinha um público, sabe? Não era só ele, tinha uma galera junto também, e eles sempre discutiam, tipo, sei lá, toda semana, cada 15 dias eles lançavam um episódio, uma vez por mês, eu não lembro qual é que era. Que eu também nunca ouvi porque eu não assisto, né? Nunca tive interesse. Ele mesmo falava que não era pra eu ouvir, porque como eu não assistia a série, não tinha porquê. Ele tentava fazer eu assistir a série, mas eu nunca assisti. Tem uma série que tá na minha lista ainda. Então, tá na minha lista também, mas eu acho que vai ficar lá por um bom tempo. Pior que pra mim também, eu acho. Ele tinha meio que uma ideia do que ele queria fazer ali, né? E eu fui meio que seguindo a dele, assim, a gente foi gravando. E foi legal, foi uma experiência bacana, mas eu senti um pouco de vontade de fazer uma parada mais solta. Tipo, sempre tive essa vontade. Na verdade, apareceu a vontade depois que a gente já não tava mais gravando, sabe? Que eu senti vontade de gravar podcast de novo, mas aí eu
tive a ideia de fazer diferente, tipo, fazer um bagulho mais solto mesmo. Que foi, acho que a primeira vez que eu troquei ideia com você, propondo pra gente gravar um podcast. Sim, eu realmente consigo ver ele funcionando melhor de uma forma mais solta mesmo, uma forma mais como conversa de bar. Na verdade é isso que podcast significa, pessoal. Se vocês não sabem, podcast é conversa de bar. Bons podcasts são geralmente conversa de bar. Sim, na verdade é grego mesmo. Podcast em grego é conversa de bar. É Ah, é, pode crer. cultura aqui, pessoal. Mas Então, é isso. Vamos parar de falar de podcast, porque chega de podcast, eu quero fazer depois um episódio dedicado pra gente trocar ideia melhor de podcast mesmo. perfeito. Vamos lá, Ruby, o que você tem feito nessa semana de quarentena? Cara, a quarentena me pegou tão desprevenido quanto eu acredito que todo mundo, né, que tá no Brasil aí, que tá respeitando, né, por favor, que tem muita gente que não tá respeitando, mas é isso aí. Tem gente que precisa sair de casa. E isso, Tem gente que precisa estar na rua. Essas pessoas, a gente não pode falar mal ou achar ruim que elas estão fazendo isso. Elas estão fazendo isso pra gente. pelo contrário, a gente deve ser que existem pessoas que estão saindo pra manter um pouco de sociedade ainda funcionando básica pra gente, né, cara? Sim, pra gente poder ficar em casa, alguém precisa ficar na rua. Então, Exatamente. Meu muito obrigado aí, quem tá saindo na rua. cara, qual é que era da quarentena, né? Eu tô de quarentena acho que desde março. Mano, eu acho que eu tô indo pra 4 meses, cara. Eu não tenho certeza. Eu tava falando hoje. Você demorou um pouquinho mais que eu, acho, né, Demorei também. um pouco, mas eu tava falando justamente hoje, cara, olha que doideira, com uma supervisora minha do trabalho, que ela me perguntou alguma coisa de burocracia de RH, e eu falei pra ela, olha, sinceramente, eu não sei. E eu fui bem honesto, ela me perguntou, quando foi que você fez tal coisa? Eu falei, olha, sinceramente, eu não sei, porque essa quarentena, na minha cabeça, já tá durando anos. Então, eu vou me desculpar com você, mas eu não faço ideia de quando isso foi que aconteceu. E era uma coisa, tipo, Exato. muito boba, era, nossa, sabe, quando foi suas férias? Era algo tipo, desse tipo. Alguma coisa bem simples, né? Alguma coisa que marca, assim, sua jornada de trabalho no local. E eu não sabia, cara. E isso eu acredito que tá assim pra todo mundo, né, que tá nessa situação. Porque Sim. eu não tenho mais noção de tempo nenhuma, cara. Você tem noção que a gente já tá no mês 7? Exata. Cara, foi meu aniversário, tipo, meu aniversário é Exatamente, no meio do cara. ano, meu aniversário é exatamente no meio do ano. Cara, chegou meu aniversário, passou e eu tô em casa ainda, tá ligado? É surreal isso, né, cara? Muito, cara, é muita loucura. Tipo, eu realmente, eu acho que eu passei da fase da doideira, assim, eu já meio que aceitei, eu acostumei, sabe? Mas tem que aceitar, né, cara? Pelo que eu vi aí, acaba ficando mais fácil quando você, infelizmente, deixa de lado essa ânsia de querer sair e ficar pensando que, não, amanhã tem a vacina, e quando você abraça o luto, né, cara? Porque infelizmente é isso que a gente tem que fazer. Sim, por enquanto é o que tem pra fazer, né? Lógico, eu tô louco pra voltar, tipo, Nossa, porra, não, todos. não vejo a hora de voltar a trabalhar. Quer dizer, você tá trabalhando de casa ainda, né? Você não consegue, cara. Como é que tá sendo isso na sua cabeça, assim, cara? Olha, é louco, é uma crise de identidade atrás da outra, sabe? Sério, cara. Porque a gente fica. Tipo, eu sou tatuador, pra quem tá ouvindo não sabe. Inclusive um dos melhores de Campinas aí. Pô, muito obrigado. E, tipo assim, a gente poderia até, né, tá com o estúdio aberto. Tem um tatuador que tá atendendo, eu sei. Eu não julgo, porque eu tô em cima de um monte de privilégio que me permite ficar em casa. Uhum. Também tenho muito cliente que tá vindo me procurar, tá mandando mensagem, e eu não quero atender agora. Tipo, eu tô me colocando na posição de não atender. Eu não acho que eu sou melhor do que alguém por fazer isso. É simplesmente pela minha família mesmo. Tipo, eu moro com os meus pais, meu pai tem asma, tem a minha avó também, que é uma senhorinha. Então, por conta deles, principalmente, eu prefiro me abster de trabalhar agora. Sim, porque acredito que desde o começo ficou claro para algumas pessoas, né, para outras nem tanto, que se tratava mesmo de um isolamento por responsabilidade, né? Uhum. A gente não tá falando aqui de algo que realmente é 880 para uma grande parte da população, né? A gente lembrando que eu não sou nada em área de saúde, né? Uhum. Mas isso é um conhecimento, se você for atrás, você acha que não é uma doença tão fatal para 100 pessoas. Realmente é muito difícil falar de coisas médicas quando você não tem conhecimento nenhum. Sim. Mas o ponto que eu quero chegar é que as suas chances de sobreviver a algo desse tipo são maiores do que outra pessoa, isso mexe muito não só com a sua saúde, mas sim a sua responsabilidade com a saúde das outras pessoas. Sim. E isso é o que eu acho que vai deixar mais claro, assim, quando tudo isso acabar, porque vai acabar, né? E Vai. quando tudo isso acabar, isso vai ficar muito claro, né, com as pessoas que respeitaram e as pessoas que acabam por egoísmo não respeitando as medidas de isolamento social e todas as Sim. medidas de segurança. Cara, eu tenho muitos clientes que me procuraram e é o que eu falo pra todo mundo, eu falo a real. Tipo, eu
eu tô escolhendo ficar em casa, entendeu? É isso, eu tô escolhendo ficar em casa porque, pelo que eu tenho de conhecimento, pelo que eu consigo absorver, do que eu consigo ver, é que é a melhor coisa pra quem pode é ficar em casa. Então, se eu posso ficar em casa, eu prefiro, entendeu? Eu durmo mais tranquilo assim, entendeu? Sim, exatamente. E se você me permite fazer um gancho aqui, Um gancho. um gancho, nosso querido gancho, linkando esse assunto com o começo ali da nossa conversa, você consegue ver que essa sua vontade de voltar a gravar, de criar conteúdo para a internet, é muito mais como criar talvez um porto seguro, não digo nem financeiramente, mas para sua cabeça mesmo, porque você estaria se dedicando a algo que infelizmente atualmente você não consegue se dedicar a nada, fora, claro, sua casa, assuntos de casa, domésticos e coisas desse tipo? Com certeza. Acho que também, né? Tem um pouco disso. Tipo, é o que eu falei. Eu dei uma animada de novo de querer fazer o podcast, porque, lógico, é tudo uma soma de tudo. Uhum. Mas começa com o lance de eu voltar a ouvir podcast, bater a vontade de fazer de novo, de voltar a gravar. O lance de você ter muito tempo, sabe? Tipo, pra pensar e, sei lá, é um tempo ocioso mesmo. Acho que também tem o lance de, que nem você falou, é uma parada pra distrair um pouco a cabeça, sabe? Pra mim tem sido muito isso, tá ligado? Eu sempre tive o consumo de coisas da internet, né? Podcast, YouTube, coisas de criadores, né? Não de. Também de grandes produções, né? Como, sei lá, Locadora Vermelha e coisa e tal. Mas eu sempre tive muito isso do contato com a internet muito fácil, né? Uhum. E de consumir o conteúdo de criadores, pessoas que moram em locais como a gente e criam conteúdo que a gente poderia estar criando também. Sim. Não querendo romantizar tudo isso que tá acontecendo, muito longe disso, mas Uhum. em poucos momentos da nossa vida a gente tem uma oportunidade de olhar de forma tão honesta para nossa vida e ver, caramba, tal pessoa realmente não faz diferença na minha vida, né? Ou Uhum. então, tal atividade realmente eu não sinto falta. Sim. Então, não querendo, né, novamente aqui falar que isso vem como uma desculpa divina ou qualquer coisa desse tipo, mas a gente está tendo uma oportunidade que, convenhamos, a gente não teria por escolha própria. Porque quem que vai Sim. escolher isso aqui? É, quem escolheria ficar em casa e abandonar, né, tipo, todo o seu dia a dia pra ficar sem fazer nada, né? Eu acho que é isso que deixa muita gente pirada, assim. Bom, acho que a gente chegou no final do primeiro episódio, Chegamos no do final do nosso nosso, do piloto. nosso piloto. Então agora, Ruby, fala pra gente onde que as pessoas podem te encontrar. Então, nas redes sociais vocês podem me encontrar pelo canal NerdA. NerdA é o canal no YouTube onde eu vos apresento um mundo de tecnologia e games e tudo que a humanidade desenvolveu para o nosso divertimento. Vocês também podem seguir as redes sociais aqui do podcast. Pedro, onde que o pessoal te encontra? Então, pode me encontrar no Instagram por Pedro_FOA ou então qualquer outro lugar você procura por Lookitury, LOKITUYR. É difícil de saber, mas o Pedro Foá dá pra achar. Pedro Foá é um nome sensacional, porque é muito parecido com uma marca de chá, né? Porque o Foá é o barulhinho do saquinho de chá na água, entendeu? Ele faz foie, cara, você tá tomando um chá esquisito, mas pode ser. Eu acho que é mais ou menos isso.